E eu quero que você escreva lá, o meu amigo Raul vai estar atento ao seu comentário, porque chega esta semana, principalmente hoje e amanhã, nós pensamos com mais intensidade o que queremos para o próximo ano, o que queremos para 2023, né? E essa semana, durante o cafezinho da equipe do Manhã Total, que a gente sempre compartilha, nós descobrimos que temos um desejo em comum. Priorizar o encontro com as pessoas que amamos. A gente falou bastante isso, sabe? E eu estou recebendo aqui hoje o psicólogo Emerson de Paulo, uma simpatia de pessoa que está aqui com a gente. Prazer te conhecer nessa última sexta-feira do ano. Prazer é todo meu e é um orgulho estar aqui com você. Muito obrigada. Emerson, manda pra gente lá no chat do YouTube e no 99897.000. Eu quero saber qual é a sua prioridade para 2023. Quando a gente sentou para tomar café e veio isso, foi quase que unanimidade, sabe? Queremos estar mais próximos das pessoas que amamos, num café, no almoço, enfim, sentar e conversar. Isso demonstra o quê? Que a gente está dando um valor maior ao que realmente importa, sem aquela questão material muito forte que tínhamos? Eu acredito que depois que a gente atravessou esse período pandêmico, onde a questão econômica, a questão voltada para bens materiais era muito aflorada, o ser humano pôde olhar para a vida de outra forma, né? O seu mundo presumido, de uma certa forma, modificou. A essência hoje, acredito, e eu posso perceber também, está em valorizar as proximidades. Amor é cuidado, né? Então a pessoa, o ser humano tem uma necessidade maior de amar e de ser amada, no sentido de cuidar e ser cuidada também. Uhum. Houve, eu não vou dizer muito uma inversão de valores, porque esse valor existia, porém ele estava escondido, guardado lá no fundo da gaveta. Hoje, a iminência da perda, a iminência de não existir mais em função de tudo que a gente atravessou, o país, por exemplo, perdeu quase 700 mil pessoas, foram 700 mil famílias afetadas e ainda está vivendo aquele luto. Eu percebo no consultório, porque eu tenho essa demanda lá, de familiares que não conseguiram atravessar o processo de luto ainda, mas de uma certa forma aproximou os demais. Uhum. Quer dizer, foi tirado de uma forma muito abrupta, né? Muito inesperada. Cruel. E não se teve nem sequer a questão da despedida, que a gente viveu isso, não se despedir da forma. É o que dificulta o luto também. Dificulta atravessar o processo de luto, aceitar essa perda. Eu sei que a gente faz planos, né? Isso é fato, a gente sempre está fazendo planos, mas me parece que agora, me corrija se eu estiver errada, mas me parece que agora a gente está vivendo mais esse presente que temos. Então, esse instante que eu tenho aqui com você agora, e é nele que eu estou prestando atenção, não amanhã, o que eu vou fazer na virada. Você percebe isso também, que mudou esse comportamento? Só que a gente está correndo um grande risco, porque é necessário fazer uma avaliação muito grande entre o que é necessidade e o que é vontade. Porque muitas das vezes o que é necessário está ficando de lado para satisfazer um desejo. Quando eu me refiro ao brasileiro, por exemplo, a gente tem a necessidade básica como alimentação, vestuário, moradia, educação, saúde, e tem os desejos. Então, quando eu for investir algo para esse ano de 2023, eu recomendo a todos fazer uma perguntinha a si próprio. Isso é vontade ou necessidade? E aí, Mônica, se eu me enquadrar no ponto da necessidade, aí eu sou convidado a priorizar primeiro as primeiras coisas. Qual que é a primeira coisa da minha necessidade? Para eu entrar no meu projeto de vida com meta a curto, médio e longo prazo. Só que o que mais dificulta isso são os transtornos afetivos que as pessoas se encontram, os transtornos de personalidade, as psicoses, porque impede ela diante da sua ansiedade, da sua depressão. Por exemplo, transtorno de personalidade obsessivo-compulsivo, os narcisistas, os bipolares, os esquizoides, os esquizoafetivos, de conseguirem planejar e organizar a sua vida. É onde entra os psicoterapeutas, que, a meu ver, são os psicólogos e os psiquiatras, apenas essas duas categorias para poder assistir essa galera, para auxiliar na organização desse projeto de vida. Porque a maioria quer, mas está perdido dentro de si. E não dá conta de fazer, não é porque não quer fazer. É porque não não perdido, consegue, não consegue fazer. Como se estivesse no meio daquele furacão. Mas assim, a pergunta para todos que eu faço para mim é, isso é necessário? E dentro do que é necessário,
qual que é a primeira coisa necessária? Vamos dar um exemplo? Adoro exemplos. Eu gosto, por exemplo, é o seguinte. Tem uma necessidade básica para mim que está dentro desses projetos, por exemplo, que é o trabalho. O que eu preciso fazer para alcançar uma vaga no mercado de trabalho? Eu não tenho estudo, se eu tenho estudo eu não tenho formação, eu preciso me especializar. Que tipo de especialização? Será que eu vou naquela especialização que o celeiro, tomando Uberlândia como exemplo, todo mundo tem? Eu vou buscar algo que precisa para o mercado. Eu preciso me destacar, me diferenciar. Então, eu coloco isso, é a primeira coisa. Como que eu vou conquistar moradia, transporte, alimentação, vestuário, se eu não tenho trabalho? Em função da pandemia, por exemplo, que é uma questão social e econômica muito grave, o desemprego aumentou muito. Por mais que o governo fale que aumentou a oferta de emprego, na prática eu não vejo isso. E no meu consultório eu percebo essa demanda também, porque tem pessoas que abortam o tratamento por falta de dinheiro. Então, o trabalho passa a ser uma prioridade para 2023. E o meu currículo, como se encontra? É prestar mais atenção no que nós temos aqui em nós e no que importa para a nossa existência mesmo, assim. Nietzsche, ele dizia uma coisa que eu acho muito importante. Quem tem um porquê pode suportar quase qualquer como. Ou seja, quem tem uma causa suporta quase qualquer coisa. Para eu conquistar o bônus, eu tenho que arcar com o ônus. Eu tenho que abrir mão de muitas coisas. Aí eu volto na prioridade. O que é as primeiras coisas? Se eu quero entrar numa faculdade, eu não tenho recurso para pagar uma faculdade particular, eu tenho que pagar o preço do estudo para ter uma boa nota no Enem, para eu conseguir entrar numa faculdade pública, universidade pública. É sobre esse processo de elaboração de metas, sabe, do projeto de vida. As metas são importantes para a gente. Para 2023 é meta a curto prazo. Porque de médio prazo vai de 1 a 5 anos. E de longo prazo, maior ou igual a 5. Então, indo de encontro com o tema proposto para hoje, o que eu quero para mim em 2023 é a curto prazo. É imediato. Entendi. Normalmente as mulheres vão mais de encontro à corpolatria, né? Elas gostam mais Eu tô pensando isso aqui agora, viu, Emerson? As mulheres é focada no corpo, é emagrecer, é ficar em forma, mas qual o preço que paga para isso? Nossa, estamos pagando um preço altíssimo, além de psicólogo, eu sou educador físico também. Trabalhei com educação física durante muitos anos. E eu lembro de uma história que uma moça saiu da academia e ela reclamava que não emagrecia, que era o objetivo dela, né? E ela dava um olé em todo mundo na academia para a sorveteria, tomar um pote de açaí. Primeiro as primeiras coisas. Primeiro as primeiras coisas, gostei disso. O Leandro, que sempre participa com a gente aqui de Uberlândia, sabe qual que é o que ele quer para 2023? A empatia com o próximo, ser mais humano. O que você acha disso, Emerson? É um desafio muito grande, porque a empatia humana é seletiva. Explica eu isso seria melhor. hipócrita em dizer para você que o ser humano ele consegue ser empático de forma global. De forma globalizada. Se você perceber, por exemplo, nas redes sociais, sobre a morte do Pelé, está dividido, né? Tentam dividir o Edson de um lado, o Pelé do outro, uma empatia seletiva aqui, outra nem tanto. Traz o caso da Sandra, da filha dele, que fez ele se tornar uma pessoa hostil para muitos. Então eu vejo que a empatia ela é seletiva, mas ele precisa tentar. Precisa tentar, Precisa tentar. Nosso tempo está terminando, mas eu quero te convidar. Já? Não é? Muito pouco. Vamos ficar aqui até as 9 horas. O Emerson, a gente foi conversar com as pessoas, porque a gente ama conversar com as pessoas, né? E a gente vai trazer agora, eu quero contar com a sua companhia aqui, alguns desejos. A gente perguntou para as pessoas, o que você deseja para 2023? Vamos conferir juntos? Com certeza, mas antes eu só queria frisar uma coisa. Necessidade versus vontade. Foi ótimo. Necessidade versus vontade. Mas você volta ainda comigo, vamos conferir. Mais emprego para o povo, né? Mais emprego, menos racismo, mais segurança, que as pessoas tenham paz, né? Parece que qualquer coisinha serve motivo de briga, né? Que as pessoas tenham paz, amor ao próximo, amor assim, dentro do coração para transmitir para o próximo, né? Eu acho que mais consciência de todo mundo com o próximo.
paz e saúde para todos. Eu vi que a maioria das pessoas trouxe ali, para a gente encerrar, trouxe o desejo coletivo. Mas é importante que olhemos também para nós. Mas se a gente prestar atenção a fundo, a gente entende quando fala de emprego, de trabalho, porque é a partir dele que todas as outras necessidades básicas serão atendidas. Mas a pergunta é, o que a pessoa está fazendo para ter emprego? Porque muitas das vezes não vai apenas na questão do currículo acadêmico, vai também questão de valores, de traços da personalidade, de caráter. E isso precisa ser analisado e trabalhado de uma forma globalizada. Esse é o Emerson Paula, pela primeira vez conosco aqui no Manhã Total, trazendo toda essa reflexão para esse fim de semana, para esses dias e a chegada de 2023. Obrigada, feliz, lindo ano novo para você. Para você também, forte abraço. Obrigada, viu?